A graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos a mais um estudo da Palavra do Senhor. Estamos estudando a Igreja de Corinto. Esse é o terceiro estudo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os problemas doutrinários da Igreja de Corinto. Baixa tua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos na tua presença, por aprendermos mais do Senhor. Deus, que possamos, através da Igreja de Corinto, tirar lições pessoais para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Queridos, a Igreja de Corinto, nós vimos que a Igreja de Corinto ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele fica lá 18 meses, fica lá 1 ano e meio. Vimos também que é uma igreja que foi abençoada com todos os dons. Uma igreja que cresceu na palavra, vimos isso. Mas não tinha se solidificado, alicerçado na palavra. E esse é um dos grandes problemas da igreja de hoje. Né? A igreja fica só ali, naquele leitinho, e com isso não há raiz, não há alicerce profundo para as nossas igrejas. Né? Mas vamos lá. Depois da saída de Paulo, a igreja permitiu que regras humanas invadissem a igreja. E quando a igreja ela entra nesse perigoso campo, é óbvio que os problemas eles surgem. Surgiram as divisões na igreja. Né? Nós vemos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Né? As divisões começam a entrar na igreja. E quando essas divisões começam a entrar na igreja, as regras humanas também começam a achar espaço. As regras humanas começam a achar espaço e entram na igreja. E a partir daí começam a surgir problemas de ordem doutrinária. Olha só, eu vou tentar ser breve. Amados, dentro da igreja de Corinto, havia lá um grupo que ele não aceitava, ele pregava, ele disseminava que os mortos não ressuscitam, que não há ressurreição de mortos. E isso é um sério problema doutrinário. Quando nós acreditamos que os mortos não ressuscitam, que os mortos não irão ressuscitar, irmãos, isso é um sério problema de ordem doutrinária. Para aqueles irmãos de Corinto, os mortos não ressuscitavam. E Paulo, mais uma vez, ele tem que ser duro com aqueles irmãos. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E é interessante que 1 Coríntios 15, 3, Paulo diz assim, olha, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha, eu ensinei para vocês aquilo que eu aprendi. E ele continua, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras dizem que Cristo morreu crucificado por nossos pecados. Versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. E agora ele entra no assunto. Primeiro ele diz, olha, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por irmãos. Aí ele entra. Ora, olha o versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha, se estamos pregando que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que vocês, aí no meio de vocês, tem gente dizendo que não há ressurreição de mortos? Tá bom, não há ressurreição de mortos, né? Olha o versículo 13. Então, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se vocês aí no meio da igreja estão dizendo que não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. 13.
14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vazia a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E também a nossa fé é vazia. Se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa pregação. E 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Então nós somos testemunhas falsas de Deus, né? Essa pregação estava dentro da igreja de Corinto. E olha o 16. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda, permanecei nos vossos pecados. Permanecemos no pecado. Irmãos, esse é só um pequeno exemplo do que entra dentro da igreja. Esse é apenas um pequeno exemplo daquilo que, quando permitimos que as regras humanas se estabeleçam na igreja, esse tipo de coisa começa a entrar. Naquela igreja, como em muitas hoje em dia, existia ali um espírito faccioso. Olha só. Havia ali rivalidades, havia ali egoísmo e havia também a verdade pessoal, né? A verdade de cada um ali. Veja bem, havia a verdade pessoal e não a verdade bíblica. São os famosos achismos que nós falamos no estudo primeiro. A verdade pessoal tinha que prevalecer. É o que eu penso que tem que prevalecer, é o que eu quero e aquilo que eu entendo, e não aquilo que a Bíblia diz. Existiam também problemas com respeito à liberdade cristã, irmãos. No capítulo 10, versículo 28, eles tinham uma dúvida. Corinto era uma igreja servida por 2 portos, irmãos. Era uma igreja portuária. Ali uma cidade enorme, grande. Havia ali cultos a todo tipo de deuses pagãos, sacrifícios eram feitos ali. E os sacrifícios eram feitos, e aqueles animais que eram oferecidos em holocausto e sacrifício, a sua carne, depois do sacrifício, aquilo que sobrava, aquilo que ficava ali, enfim, era vendido nos açougues, nos mercados, a um preço mais acessível, a um preço mais baixo. E aí surgia a dúvida entre os cristãos. Será que eu posso comer a carne sacrificada a ídolos? Será que eu posso comer essa carne? Ah, mas como é que você sabe se a carne é sacrificada a ídolos? Irmãos, o preço da carne que era sacrificada a ídolos lá em Corinto era baixíssimo, então todo mundo sabia qual que era e qual que não era. E o interessante é que os fortes, aqueles que se diziam fortes, maduros, eles diziam que sim, nós podemos comer, né? E subestimavam aqueles que eram fracos, que se escandalizavam com a atitude desses fortes. Não havia ali uma regra, uma orientação do que deveria ser feito. Havia problemas com respeito à questão de casamento. Está lá no capítulo 7. Né? As dúvidas surgindo. Né? Os irmãos estavam numa dúvida. O que é ser mais espiritual? É casar ou ficar solteiro? Né? O que eu faço? Eu caso e sirvo a Deus ou eu fico solteiro? Né? Se você ler o capítulo 7, a partir do 6, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, isto com que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens ficassem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira, um de uma maneira e o outro de outra. Ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se. Por quê? Porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo estava ali dando orientações para a igreja de Corinto de problemas que estavam surgindo ali. Os problemas ali eram grandes, problemas de ordem doutrinária. E agora,
vimos que a igreja estava dividida por uma série de problemas. Era um que falava uma coisa, era outro que falava outra, era outro que falava outra, outro que falava outra. Irmãos, uma igreja muito complicada. E esses problemas da igreja de Corinto se refletiam aonde? Para dentro do culto. Tentem visualizar um culto ali na igreja de Corinto. Tentem visualizar. Né? Já viram, né? Olha o capítulo 14, versículo 5. Os espirituais falavam em línguas na igreja, sem nenhuma interpretação, e desta forma a igreja não era edificada. O que estava acontecendo ali? Né? Era um irmão que se levantava e falava em línguas ali, outro falava ali, outro falava lá, outro falava lá, outro falava lá. Enfim, começavam a falar em línguas, e as pessoas que não tinham esse dom ficavam ali, olhando um para a cara do outro, sem serem edificados na palavra. Não havia edificação, por quê? Porque ninguém interpretava aquilo que os irmãos estavam falando. Ah, o pastor é contra o dom de jeito nenhum, sou contra dom nenhum. Pelo contrário, os dons são para hoje. Aí o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 14, versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala em língua, a não ser que também intérprete, para que a igreja receba a edificação. Irmãos, a igreja precisa ouvir a palavra. Paulo está dizendo assim, a igreja tem que ser edificada, ela tem que crescer na palavra, ela tem que se solidificar na palavra, ela tem que enraizar na palavra. É isso que o apóstolo está dizendo. E ele diz mais, 1 Coríntios 14, 39 e 40, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em língua, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Ele diz assim, organiza esse negócio. Esse culto está uma bagunça. Todo mundo fala ali, fala colar, e olha o que estava acontecendo mais. Os profetas, né, falavam, mas não havia ordem de quem deveria falar primeiro. 1 Coríntios 14, 29 ao 32. Paulo diz assim, olha, tá me chegando aqui a informação de que levanta um profeta, é um falando em língua lá, outro falando em língua lá, outro lá, aí se levanta um profeta, começa a falar, aí levanta outro, levanta outro, levanta outro, levanta outro, levanta... Irmãos, ninguém entendia nada dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala no 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julguem. Por quê? Falavam também um monte de abobrinha lá. Os profetas se levantavam e começavam a falar. Irmãos, e o falavam pela carne, preceitos humanos. O apóstolo Paulo fala assim, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Está dizendo assim, se você estiver falando abobrinha pela carne aí, meu querido, e alguém se levantar, for revelado, o Senhor revelar alguma coisa, uma palavra para o outro, cale-se o primeiro. Fica quieto aí e ouça o que Deus tem para falar. 31, porque todos podereis profetizar, mas uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados e todos sejam edificados e a igreja cresça. Irmãos, aquilo era uma loucura. Aquilo era uma loucura. Todo mundo querendo prevalecer, todo mundo querendo aparecer, todo mundo subindo no altar para fazer alguma coisa. Não havia ali nenhuma ordem de culto, era uma bagunça generalizada, não tinha horário para começar e muito menos para terminar. Era um querendo se aparecer mais que o outro, era um querendo se mostrar mais espiritual que o outro. Irmãos, e como isso tem acontecido nas nossas igrejas, é lamentável, com dor no coração, com tristeza, que eu digo isso. E quando alguém ia reclamar lá, chegava e falava assim, ô irmão, chega aqui. Ô bicho, a hora tá avançada aí, cara. O negócio aí tá meio complicado, preciso ir para casa porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Ai, irmão, eu preciso fazer comida pro meu marido. Aí iam, aqui os espirituais se levantavam e falavam assim, aqui quem dirige é o Espírito. A igreja segue aquilo que o Espírito diz para nós fazermos. Né?
1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Para com isso, meu irmão. Corinto era uma igreja com graves complicações. Era uma igreja com graves complicações. E o interessante, mas mesmo considerando todos esses problemas, mesmo considerando tudo isso, era uma igreja que se gloriava em ser espiritual. Afinal de contas, na concepção deles, muitos tinham os dons que indicavam a presença do Espírito Santo. Era a profecia, era o falar em línguas, enfim, tinha tudo ali dentro da igreja. Eles diziam: aqui a igreja está cheia do Espírito Santo. Afinal de contas, muitos não estão falando em línguas durante o culto? Outros não estão profetizando e trazendo palavra de revelação? A igreja pensava que era espiritual e considerava-se assim, apesar de estar toda cheia de problemas que vamos continuar havendo. Vamos continuar vendo mais para frente. Por isso, Paulo, ele envia esta carta com o objetivo de trazer à igreja novamente a sobriedade, trazer a igreja para uma reflexão. Amados, o que eu estou tentando te trazer é palavra, é Bíblia. Pode até parecer que o pastor Márcio não crê nos dons, irmão. Eu creio em todos os dons, todos, mas tudo com ordem e com decência. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, já repeti acima aí. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo com ordem e com decência. Igreja do Senhor, faça tudo com ordem e com decência, crescendo e se solidificando na palavra. Que a graça de Deus esteja contigo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Voltamos quarta-feira. Quarta-feira da próxima semana teremos mais um estudo. Se você está gostando, meu irmão, dá um ok aí, tá bom? Nós vamos ver na quarta-feira que vem uma coisa difícil na igreja de Corinto. Os problemas morais da igreja de Corinto. Não perca não, quarta-feira estamos por aí. Baixa tua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo aprendizado desta noite. Deus, que tenhamos em nosso coração que o Senhor é tremendo, maravilhoso e deu todos os dons para a tua igreja, para a igreja dele, para que sejam todos os dons usados, utilizados para o crescimento do corpo de Cristo e não para gerar confusões. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.